Oi, pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? A gente está muito feliz aí em estar podendo compartilhar mais um conteúdo com vocês, um pouquinho mais da nossa experiência. Hoje, eu, Tayeli e o Bruno, a gente vai falar um pouquinho mais sobre boas práticas de voo com drone. A Horus hoje é referência em drones na América Latina e está estruturada em 3 frentes de negócio. Uma fabricação de drones para mapeamento aéreo, todos de asa fixa, com uma plataforma de processamento de imagens online, com inteligência artificial para fazer algumas análises agronômicas, e também com um braço de prestação de serviço com alguns agentes autorizados pela Horus. E como a gente está em fase de lançamento aí da plataforma, a MAPA, a gente está percebendo que existem algumas práticas, alguns parâmetros básicos e simples que valem para todos os tipos de drones, que interferem e melhoram o resultado do processamento dessas imagens. E é isso, então, que o Bruno vai poder conversar um pouquinho mais com vocês, tá bom? Então, pessoal, eu vou começar aqui a apresentação, vou compartilhar com vocês aqui a nossa tela da apresentação, beleza? Daí a gente pode começar a falar sobre esse webinar. Primeiramente, como a Tayeli comentou, esse aqui vai ser um webinar de boas práticas, para ser um webinar objetivo, prático, rápido, para vocês terem algumas dicas para usarem no dia a dia. Então, primeiramente, vou me apresentar. Meu nome é Bruno Barkmeier, eu sou formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu trabalho na Horus aqui na parte de processamento de imagens já faz 4 anos, ok? E hoje a minha função aqui na Horus é ser responsável pela parte de processamento de imagens e gestão de qualidade dos resultados. Nossa equipe aqui é muito focada em gerar resultados e desenvolver novas soluções na área de imaginamento aéreo. Okay? Aqui uma rápida agenda do que a gente vai abordar hoje nesse webinar. A gente vai ter algumas dicas para vocês de como agir antes do voo, como agir durante o planejamento do seu voo, algumas dicas aí, e durante o seu voo, algumas coisas vocês devem ficar de olho aberto para que não aconteça problemas durante o voo mesmo. Beleza? Primeiramente, eu queria só falar para vocês que esse aqui não é o foco do nosso webinar, tá? A gente não vai focar na legislação aqui, mas é importante que a gente destaque que qualquer uma das operações realizadas com VANDs, elas devem ser devidamente autorizadas, e a gente trabalha com dois conjuntos de normas bem específicos, tá? A norma geral, que são normas nacionais, com relação à ANAC, DCE e Anatel, e algumas normas locais, que são autorizações especiais de voo, definidos por alguns órgãos executivos, como prefeituras para realizar voos em cima de locais onde eles são os responsáveis por aquela área, beleza? E para fazer qualquer tipo de autorização nesse sentido, é preciso que vocês tenham as condições de voo, as características dos seus voos muito bem definidas. Então, é isso que nós vamos abordar aqui. Nós vamos mostrar para vocês todas as características de voos, várias coisas que podem acontecer e que tem que estar mapeadas no processo de vocês. Primeiramente, a gente tem que ter uma noção das condições climáticas durante o nosso voo. Aqui nós temos 2 características de condições climáticas que vão afetar diretamente a qualidade do nosso voo, tanto a segurança quanto a qualidade das imagens, que é o vento e a chuva, tá? O vento, ele ainda pode ser separado entre vento de rajada e o vento constante. O vento constante é o que a gente está sentindo ali, a velocidade média do vento na região. E os ventos de rajada são aqueles ventos que vêm de surpresa, às vezes, e que diminuem e aumentam sua velocidade. Esses são os ventos mais perigosos. E tendo isso em mente, é muito importante que vocês saibam diferenciar, quando vocês estão comprando ou pesquisando sobre drones, a velocidade de resistência do drone ao vento ou a velocidade do vento para que o drone consiga gerar bons resultados. A maioria dos fabricantes de drone, quem está vendendo drone, tem nos seus dados técnicos até qual velocidade de vento que o drone consegue fazer o seu voo. Mas não necessariamente naquela velocidade de vento é que você vai conseguir gerar bons resultados. Vamos supor, alguma determinada aeronave fala que aguenta ventos até 30 km por hora.
Isso significa que a aeronave vai conseguir fazer um voo, vai conseguir mapear a região e fazer o pouso em segurança, sem prejudicar, sem causar riscos às pessoas que estão ali por perto. Beleza? Mas isso não significa que as fotos tiradas por essa operação tenham boa qualidade. Elas pode ter acontecido uma rajada de vento muito forte e elas podem estar anguladas, e isso gera muitos problemas depois no processamento de imagens. E outra coisa que é muito importante vocês terem em mente é que o vento medido em solo é completamente diferente do vento medido a um voo de 100 metros de altura. Principalmente porque a 100 metros de altura não existem obstáculos para o vento que vão diminuir a velocidade dele. Então, em geral, como regra geral, é importante que vocês saibam que o vento a 100 metros de altura vai ser maior do que o vento que vocês estão sentindo em solo. Então, é bem importante vocês acompanharem pela estação de controle em solo o quanto está a velocidade do vento durante a sua operação, para vocês poderem controlar essa característica, ok? E outro ponto importante, como eu tinha mencionado, é a chuva. A maioria das aeronaves, elas são resistentes à água, e praticamente nenhuma delas, ela é à prova d'água. Ou seja, se você estiver fazendo um voo e começar a chover no meio do voo, é preciso tomar algumas providências de emergência para que essa aeronave pouse imediatamente. Essa aeronave vai pousar mesmo com a presença de chuva. Um pouco de água ali não vai fazer com que a aeronave caia imediatamente. Isso significa que elas são resistentes à água. Mas, se a operação continuar, mesmo com a presença de chuva, é possível que os eletrônicos dentro dessa aeronave sejam danificados, o que pode causar a queda da aeronave. Então, é bem importante, a partir do momento que vocês identificarem que começou a chover, mesmo que a garoar, que vocês acionem o seu plano de emergência, ok? Outra coisa que é importante também salientar é que se começar a chover no meio do voo, mesmo que vocês consigam finalizar o voo, as suas imagens vão estar completamente poluídas. Elas vão estar, na hora do processamento ali, vocês não vão conseguir gerar resultados de qualidade. Então, prezem pela segurança e pela geração de resultados. Cancelem o voo, esperem a chuva passar, ou venham no dia seguinte para que, sem chuva, esse voo seja realizado. Uma outra parte importante, ok, é a bateria da aeronave. Hoje, a maioria das aeronaves comercialmente ativas, que mais são trabalhadas, elas são impulsionadas por motores elétricos. Então, por esse motivo, precisa que a bateria alimente esses motores elétricos. Então, vocês devem tomar muito cuidado com a manutenção dessas baterias e como vocês utilizam elas. Essas baterias, parece meio óbvio a gente falar aqui, mas elas têm que estar carregadas durante o voo. Antes do voo começar, elas precisam estar carregadas. Por que a gente traz isso à tona? Porque a tensão de armazenamento das baterias não deve ser a tensão máxima dela. Ou seja, a tensão que você vai fazer o voo não é a tensão que a bateria está quando você guarda. Outro jeito de a gente visualizar isso é que você não pode guardar a bateria carregada. Isso causa danos à bateria e diminui o seu ciclo de vida. Beleza? Então, além disso, é importante que no momento de carregar as baterias, elas sejam balanceadas também, célula por célula. Desse modo, todas as células elas vão ser utilizadas igualmente, sem ter sobrecarga ou menos carga em uma bateria, em uma célula da bateria, e desse modo também prejudicando a vida útil da bateria, ok? Uma coisa também que é importante, quando vocês estiverem fazendo pesquisa sobre qual drone comprar, uma característica muito importante é que vocês pesquisem se existe a possibilidade, se existe a opção do drone automaticamente identificar a tensão da bateria e, através dessa tensão da bateria, ele conseguir aplicar um plano de emergência automaticamente, caso essa bateria esteja abaixo de uma certa tensão. Isso acontece por quê? Porque, primeiramente, para não ocorrer a pane seca e a aeronave cair, mas outra coisa é que se acontecer a pane seca, ou se a aeronave pousar no último segundo onde a bateria tem carga e você descarregar a bateria completamente, você pode praticamente jogar essa bateria fora. A bateria que foi descarregada completamente, ela perde a sua utilidade, você não consegue mais confiar nela, ela perde a sua autonomia e você vai ter que trocar essa bateria, beleza? Outra coisa que é importante vocês ficarem de olho
é que cada bateria, diferente de cada fabricante, tem o seu ciclo de vida já definido. Ou seja, uma bateria normal pode ter de 500 ciclos a 1000 ciclos. Isso significa a quantidade de vezes que vocês vão poder descarregar e carregar ela, que, resumidamente, quantas vezes vocês vão poder voar com essa mesma bateria. Isso é muito importante vocês ficarem de olho, porque passou desse ciclo de vida, vocês têm que trocar a bateria. É algo muito importante e que a maioria das pessoas acaba só trocando a bateria a partir do momento que ela deu problema. Identifiquem os problemas com antecedência e evitem que esses problemas aconteçam, beleza? A título de curiosidade, tá? Eu trouxe para vocês aqui só algumas outras características sobre a autonomia da bateria em si. Existem diversas características que vão modificar a autonomia da sua bateria e não é impossível você ter um cálculo exato, a partir do momento que você decolou, de quantos minutos aquela bateria vai aguentar. Primeiramente porque vai depender da temperatura, vai depender da altitude de voo onde você decolou, vai depender da velocidade do vento. Então, sempre tem uma boa margem de segurança quando vocês forem fazer esse voo, ok? Não deixem sempre no limite. As condições que os fabricantes normalmente colocam nas características técnicas da sua aeronave são com relação à autonomia da condição ideal de voo, tirando alguns fatores como presença de ventos, beleza? E daí agora a gente passa um pouco mais sobre a parte dos resultados em que a gente gera. Algumas coisas atrapalham muito nos nossos resultados aqui na hora do processamento de imagens. Uma delas é a presença de nuvens. Tá? A nebulosidade, ela atrapalha muito em alguns resultados e não atrapalha tanto em outros. Se você for gerar índices de vegetação ou for fazer alguma coisa com a análise que você precisa exatamente do valor de reflectância de cada um dos pixels, essa presença de nuvens vai gerar irregularidade no seu resultado. Você não vai poder confiar nesse seu resultado. Já para alguns outros resultados, como simplesmente cálculo de área, distância e divisão dessas áreas, vocês podem simplesmente voar com nuvem mesmo, não tem problema, que as suas medições vão continuar sendo acuradas. Nós aqui, na Horus, trabalhamos já há 4 anos com esse tipo de operação, tá? E nós entendemos que muitas vezes os voos são distâncias muito longe de onde vocês estão localizados. Vocês têm que viajar 200 quilômetros para realizar um voo e tem um dia para fazer. Então, se tiver presença de nuvem ou não tiver presença de nuvem, vocês vão ter que fazer esse voo de qualquer maneira. A gente também trabalha com prazos apertados assim. Então, dependendo do resultado que vocês precisam desse voo, vocês podem continuar fazendo o voo. Mas agora, se com outros resultados, como para geração de índices, vocês vão fazer esse voo, mas o resultado vai ser praticamente jogado fora. Então, é importante que vocês tenham noções das condições climáticas antes de fazer o voo, mesmo da parte da nebulosidade. Outra parte importante, ok, é o horário que vocês vão realizar esses voos. O horário que a gente está acostumado aqui a trabalhar, que a gente tem os melhores resultados, é entre as 10 da manhã e as 2 da tarde. A gente entende que o Brasil é um país muito grande e que existem diversos horários aqui, onde pessoas diferentes, a gente não pode falar que o mesmo horário de trabalho aqui em Santa Catarina é lá em Manaus. Nós sabemos que a inclinação solar ali vai ser diferente e que algumas alterações podem ser feitas ali, ok? Com relação à nebulosidade, a presença a luminosidade ali, o horário do voo, é importante destacar que o principal problema da nebulosidade é a presença de sombras. Essa presença de sombras, ela atrapalha principalmente os resultados na geração do índice, como presença de sombra de nuvem também atrapalha, e para os resultados que utilizam inteligência artificial para identificar os objetos em solo. Nesse caso aqui, seria a contagem de indivíduos de eucalipto em determinado talhão, determinada área. Essa presença de nuvens, de sombras, vai atrapalhar muito na identificação do software, ele vai diminuir sua precisão. Esse tipo de problema acontece muito mais com culturas que são mais altas. Por exemplo, aqui nesse caso, pinos e eucalipto, que podem chegar a 15, 18 metros facilmente ali, e a sua sombra, por motivos óbvios, também vai ser maior. Já para algumas culturas mais baixas, como soja e algodão,
esse tipo de efeito não é tão presente. A gente pode voar em horários do dia diferenciados, ok? Outro problema com relação à luminosidade, aqui, horário de voo, seria a presença do hotspot. A gente chama, isso aí é bem determinado na literatura, e isso acontece quando a gente tem o Sol diretamente atrás da aeronave que está realizando o voo. Nesse caso aqui, com o Sol a pino, ok? Então, se você está voando ali, respeitando esse horário entre 10 e 2 horas, cuidar no voo com sol a pino. Esse tipo de problema pode acontecer se não tiver nenhuma presença de nuvens. Uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar e que é muito importante é que durante o voo, na presença de nebulosidade, nós estamos procurando características homogêneas, ou seja, pode não ter nuvem ou pode ter muita nuvem. É isso que a gente procura. Se tiver um pouco de presença de nuvens ali, são essas as nuvens que vão atrapalhar. Então, a gente precisa voar entre as 10 e 2 horas da tarde, horários principais de voo. Cuidar para não voar no sol a pino, exatamente no meio-dia. Isso aqui acontece em horários bem específicos, num período de 10 minutos, esse hotspot acontece. E cuidar com a presença de nebulosidade. A gente procura sem nuvem ou com muita nuvem, que a luz vai ficar bem difusa. Ok? Passando, então, para a parte do white balance, para quem já costuma trabalhar na área de aerofotogrametria, é uma característica muito importante da tua câmera. Isso aí é algo que, antes do voo, você vai ter que setar. O que é o white balance? O white balance ele é a calibração da câmera para representar as cores fielmente ali. Então, se você deixa no automático, cada uma das suas fotos ali durante o voo vai ter uma representação da mesma cor de uma maneira diferente, porque cada foto vai ter um white balance. Então, se você tem várias fotos e cada uma está representando verde com uma temperatura diferente, ele vai ter problemas na hora do processamento. Ele pode causar alguns problemas na mosaicagem ali, na conexão entre os pontos. Então, o principal fator daqui é deixar o white balance fixo. Se tiver em dia ensolarado, tem a opção, em geral, nas câmeras convencionais ali, a opção Daylight. Não deixe no automático, deixe na opção Daylight. Ou, se tiver muito nublado, vocês têm a opção Cloud. São as duas opções ali que a gente costuma utilizar, dependendo se tiver muito ensolarado ou muito nublado, beleza? Nunca deixem ele no automático. Isso gera bastante problemas na hora do processamento. E aqui, só um resumo do que a gente acabou de falar com relação à luminosidade. As condições ideais aqui de voo seriam entre as 10 da manhã e as 2 da tarde, podendo estender um pouco isso quando as culturas não têm tanto problema de sombra, em culturas mais baixas, como o algodão e a soja, tá? E a gente costuma pedir para que os nossos operadores, nossos clientes, voem a sol pleno ou completamente nublado. Os dois vão gerar características de luz homogênea e vão gerar os resultados o melhor possível, beleza? Agora, passando para a próxima parte, que é na hora do planejamento do voo, é muito importante a hora da escolha do local de pouso e decolagem. Primeiro, a gente tem que ter muito bem definido aqui que existem grandes diferenças entre aeronaves drones multirotor e drones asa fixa, beleza? Não é nosso objetivo aqui desse webinar ficar mostrando a diferença entre os dois. Não tem um que é melhor que o outro, cada um tem tem o seu objetivo específico, mas, em geral, o multirotor cobre menos área, mas o importante, né, nesse ponto aqui é que ele decola na vertical, ou seja, ele não precisa de uma área grande de pouso ou decolagem e não precisa fazer muito uma identificação de obstáculos numa pista de pouso. Você pode decolar e pousar em praticamente qualquer lugar. O asa fixa é um pouco diferente. Ele depende da tecnologia que o fabricante utiliza. No caso, existem 3 principais modos de decolagem da aeronave. O principal, sendo que pode ser por lançamento manual, por catapulta, ou por decolagem em solo, que é com um trem de pouso, a aeronave ganha velocidade e decola. Esse é o menos comum no nosso caso de drones. A Horus escolhe utilizar a parte da tecnologia de catapulta, porque assim a gente padroniza a operação. A gente diminui os riscos de lançamento, ou seja, o nosso lançamento não depende
da experiência do operador, e assim nosso lançamento vai ser igual, tanto aqui quanto no Amazonas, ou quanto em outro lugar, e qualquer pessoa que for lançar vai ser exatamente a mesma coisa. É uma maneira bem legal de a gente padronizar a nossa decolagem, beleza? E a área que vocês definirem como a nossa área como a área de decolagem, área de pouso, ela deve estar livre de obstáculo. Em geral, as aeronaves mais pesadas, ela tem uma razão de subida menor e precisam de mais espaço. Então, isso vocês têm que identificar com o fabricante de vocês qual é o comprimento e a largura que o fabricante determina como sendo os ideais para vocês determinarem o seu local de pouso ou decolagem. E aqui a gente trabalhando, a gente sabe que a realidade do planejamento, ela é bem diferente da realidade em campo. Muitos objetos e obstáculos que não aparecem nas imagens satélite, que é o que utilizam a maioria dos softwares de planejamento de voo, eles têm um valor de pixel ali muito alto e eles não conseguem identificar pequenos objetos em solo, ou às vezes estão até desatualizados. Então, é muito importante, toda vez que vocês forem fazer o voo em campo, vocês irem previamente nesses locais de pouso e decolagem que vocês definiram e verificar se o local está realmente limpo, como vocês gostariam que for, como vocês definiram ali na hora do planejamento do voo. Verificar se não tem nenhuma árvore ali no meio do caminho, se não tem uma pedra que não é possível identificar em imagem de satélite. E vocês identificando isso antes do voo, vocês já conseguem modificar o planejamento do voo e fazer um voo com segurança, que é sempre a parte mais importante de todo voo, é realizar ele com segurança. Depois vem a geração dos resultados. Beleza? Passou um aqui, mas a próxima etapa seria na parte do planejamento do seu voo. Ok? A área do voo que vocês definirem aí é feita através de um polígono no seu software de planejamento de voo. E esse polígono de voo é muito importante que ele seja maior do que a sua área de interesse. E esse fato, ele vem direto de como as imagens são processadas e da necessidade de sobreposição entre as imagens. Vamos supor, nos cantos das imagens não tem uma outra linha ou uma outra sequência de fotos para fazer sobreposição. Então, os cantos das imagens, elas sempre vão ter falta de sobreposição, sempre vão ter distorções a mais do que o centro da imagem. E como você está querendo identificar, como você está querendo gerar os resultados dentro da sua área de interesse, é importante que não tenha distorções na sua área de interesse. Então, aqui, através de muita experiência, a gente definiu que entre 10% e 20% da área a mais de voo, ou seja, se seu polígono tem um tamanho X, sua área de interesse tem um tamanho X, o seu polígono de voo tem que ser de 10% a 20% maior do que a sua área de interesse, para que a gente gere um resultado com qualidade e que não tenha nenhuma distorção ali dentro da sua área de interesse. Ok? Passando agora aqui um pouco para a parte da altura do voo que vocês vão definir aí. É muito importante ficar atento ao relevo da área, do local ali do seu voo. Primeiro, questão de segurança, evitar colisão. E depois, quanto à qualidade do projeto e a qualidade das suas imagens, beleza? Quanto mais alto for o seu voo, maior vai ser o seu GSD ali, o tamanho do seu pixel, e menor vai ser a qualidade da sua imagem. Então, em locais com variação muito grande de relevo, vocês devem realizar diferentes voos para diferentes altitudes do relevo. É bem importante essa parte aí para vocês gerarem resultados homogêneos. Se a inclinação do relevo ela não for muito grande, a maioria das aeronaves comercialmente ativas aí tem uma opção Terrain Follow, ou opção que vai seguir o terreno, o relevo do terreno. Então, se não tiver uma variação de relevo muito grande, como uma inclinação muito grande, vocês podem usar essa opção e a aeronave ela vai subir conforme o terreno suba ou vai descer conforme o terreno desça. Então, ela vai estar sempre na mesma altura relativa com relação ao solo. Ok? Podem fazer as duas opções. Caso tenha uma variação de relevo muito alta, então, fazer 2 voos, ok? Um para a área mais baixa, outro para a área mais alta. E se não tiver uma inclinação muito alta, utilizar a opção Terrain Follow. Ok? E aqui a gente passa por uma parte muito importante, que é a parte da sobreposição. Ok? Isso é um erro muito comum aqui, e que, trabalhando há 4 anos com parte de processamento de imagens, é um erro que
toda semana a gente observa que, em algum grau, isso acontece. Então, vocês têm que ter em mente alguns conceitos antes que eu possa explicar isso para vocês, ok? A perspectiva da imagem, saindo da aeronave, ela tem um formato de pirâmide ali, como vocês podem identificar na imagem, ali em cima, na primeira imagem ali em cima, tá? Cada uma dessas imagens saindo da aeronave, ela tem um formato de pirâmide. E é por causa disso que quanto mais alto você voar, maior vai ser a área que a sua aeronave vai cobrir. Isso é básico. Então, assim, se o relevo varia a altura e a aeronave permanece constante, a sobreposição da imagem vai mudar, como a gente pode verificar nessa imagem ali. E isso é porque a aeronave ela não acompanha o terreno, ok? Então, nessa imagem, a gente consegue observar que isso impacta de forma bem negativa a sobreposição das imagens. Por isso, a sobreposição ela deve ser calculada com relação ao ponto mais alto do relevo. Assim, evitando esse tipo de problema, para evitar que você calcule a sobreposição no ponto mais baixo e quando você chegue nos pontos mais altos do voo, a sobreposição seja muito pequena e não consiga unir corretamente os pontos naquela região. E outra coisa que vocês devem ficar atentos é que é muito comum ter áreas muito grandes de voo. Aqui a gente trabalha com áreas de 60 mil hectares de soja. A gente faz isso em diversos voos, para que a gente consiga voar baixo o suficiente para ter uma relação de pixel ótima e que a gente consiga ter o mapa completo. O que deve ser observado quando isso acontece, beleza? Se você faz mais de um voo numa área de interesse, é importante que esses voos eles tenham sobreposição entre si. Não somente as imagens têm que ter sobreposição, os voos têm que ter sobreposição entre si. Isso acontece para que, numa determinada área, a gente gere um resultado, não tenha dois resultados na mesma área e o cliente tenha que abrir esses dois resultados de maneira separada. Então, uma mesma área vai gerar um mesmo mapa e, para isso acontecer, a gente tem que fazer voos que tenham sobreposição entre si. Ok? Aqui eu trouxe uma imagem de questão de curiosidade, que é um exemplo de um dos problemas que a falta de sobreposição vai causar. Okay? Quando acontece a falta de sobreposição, o software ele tem dificuldade de unir os pontos de forma correta e acontece descontinuidades na imagem. Aqui a gente pode ver que a estrada de barro ela está com alguns problemas de continuidade aqui. E isso foi estudado e foi definido que esse problema aqui aconteceu justamente por causa da falta de sobreposição. E aqui a gente consegue observar que a falta de sobreposição causou isso aqui, porque é um erro grotesco. É uma rua, uma estrada de barro que deveria ser contínua e não está continuando, ela está defasada ali. Então, aqui a gente observa, mas quando isso acontece em pequenas escalas, às vezes a gente passa despercebido. Então, é muito importante que o seu voo tenha uma boa qualidade de sobreposição, para que esse erro não aconteça sem que você perceba, e você vai entregar coisas defeituosas para o seu cliente. Ok? Então, passando para a parte que vocês devem ter em mente também na hora do planejamento do voo, é a direção do seu voo, ok? A direção do vento, ela é muito importante para você planejar o seu voo. Quando a aeronave ela voa a favor do vento, de modo bem simples, ela vai ser impulsionada pelo vento, além do que o motor dela vai impulsionar, e a velocidade dela vai aumentar muito. E quando ela faz a volta dessa grade de voo, é bem fácil também de você perceber, se ela está voando contra o vento, essa velocidade vai diminuir. E isso atrapalha muito na obtenção das imagens, porque elas vão ter que estar em tempos diferentes, quando as linhas mudarem, elas vão ter que ser tiradas em tempos diferentes. E isso causa problemas de sobreposição, e também causa muito o risco ali de acidente da aeronave, que é a parte principal. Então, é muito importante, principalmente por causa disso, que o voo seja realizado a uma direção de 90 graus com relação à direção do vento. Também pode ser chamado de direção perpendicular à direção do vento. Para alguns casos, nós sabemos que, às vezes, a direção ali do voo não é somente o vento que vai definir. Se vocês estiverem fazendo um voo ali para fazer acompanhamento, por exemplo, de um rio, para estiver fazendo acompanhamento de um gasoduto, são voos lineares. Então, vocês não têm muita oportunidade ali de ficar botando a direção do voo com relação a 90 graus na direção do vento.
mas é muito importante vocês terem em mente que o planejamento de voo ali aceita variações de até 45 graus, para mais ou para menos, quando vocês estiverem mexendo nessa direção. Mas nunca façam um voo linear na mesma direção que a direção do vento, mesmo sendo contra ou sendo a favor do vento. Então, de preferência, perpendicular, 90 graus com relação à direção do vento, mas se tiver alguma coisa com relação ao planejamento de voo que impeça essa direção de 90 graus, vocês podem variar até 45 graus para cima, 45 graus para baixo, tá bom? E aqui, eu trouxe aqui para vocês a parte de telemetria, a parte muito importante da aeronave, ok? O que eu queria trazer aqui para vocês? São duas coisas principais, é a interferência da telemetria e a descalibração dos componentes eletrônicos ali. O que é a telemetria como base, assim? A telemetria é a comunicação da sua aeronave com a base de solo ali. E essa comunicação é simplesmente a aeronave enviando dados para a sua base de solo para que você acompanhe o voo da aeronave. Você vai estar ali identificando como é que está a velocidade de voo, como é que está a velocidade do vento, a direção do voo, a posição do GPS. Então, todas as qualidades do voo você vai estar identificando pela sua base em solo. Essa comunicação é muito importante. E a presença de obstáculos ali no meio, por exemplo, se você estiver fazendo esse voo embaixo de um telhado muito sólido, se você estiver fazendo o voo ali e sua base em solo estiver embaixo de um telhado, é muito importante que você mova essa sua base para fora desse telhado, porque essa interferência, esse obstáculo, pode comprometer a sua comunicação com a aeronave. Isso não vai fazer com que a aeronave caia, mas você vai simplesmente parar de acompanhar o que está acontecendo com a sua aeronave. Se acontecer algum problema, você não vai estar acompanhando o que está acontecendo. Essa é um dos pontos principais, ok? Sempre tente manter o link de telemetria conectado com a sua aeronave. E outra parte importante é a descalibração dos seus componentes eletrônicos ali. A gente sabe que os componentes eletrônicos são muito pequenos ali e eles são sensíveis a campos eletromagnéticos. Se você está voando muito perto de cabos de alta tensão, de torres de alta tensão, isso pode causar algum tipo de descalibração ali dos componentes eletrônicos. E isso, sim, pode causar quedas da aeronave. A gente recomenda, então, que sejam feitos voos numa distância segura acima dessas torres de alta tensão, ok? E que, de preferência, não voem na mesma direção que as linhas de transmissão, para que o erro não vá para que essa descalibração não vá se acumulando conforme o tempo. Se for fazer o voo, faça perpendicular, 90 graus, passe uma vez por cima, faça o retorno e passe outra vez novamente, ok? Então, isso também é muito importante que vocês tenham em mente. Pessoal, esse é um dos webinários aí que a gente está preparando de uma série de conteúdos que a gente possa abordar em um tempo curto e ser bem objetivo e prático na operação para vocês.